De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, 540 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com diabetes, e até 2045, as projeções mostram que um em cada 8 adultos, ou seja, aproximadamente 783 milhões, viverá com diabetes, um aumento de 46%. Destas, mais de 90% das pessoas terá diabetes tipo 2, que é impulsionado por fatores socioeconômicos, demográficos, ambientais e genéticos. Os principais contribuintes para o aumento do diabetes tipo 2 são a urbanização, o envelhecimento, os baixos níveis de atividade física e o excesso de peso. O diabetes é um importante problema de saúde, acompanhado por uma longa lista de complicações, como problemas na retina, nos rins, a neuropatia periférica, problemas nos vasos, problemas que afetam as artérias, elevando o risco de doenças cardíacas, de Alzheimer. Muitas complicações diabéticas têm sido associadas a níveis elevados de glicose durante longos períodos. Portanto, o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina. E com o tempo, essa elevação da insulina, essa hiperinsulinemia, que é afetada pelo consumo de carboidratos, gera uma resistência nas células. E como o principal problema no diabetes é a incapacidade de controlar esses níveis de açúcar no sangue, uma abordagem importante é restringir o consumo de carboidratos. Em geral, as pessoas consomem entre 50% e 60% das calorias diárias provenientes de carboidratos. Para controlar ou prevenir o diabetes, baixar esse consumo é muito importante. Existe dieta de baixo teor de carboidrato, dieta de baixo índice glicêmico, e existe também a dieta cetogênica, que foi projetada há mais de 100 anos para tratar a epilepsia, mas que serve também para tratar doenças metabólicas. Existem hoje muitos estudos mostrando que a dieta cetogênica pode ser aplicada no câncer, no diabetes, na perda de peso, para tratamento de enxaqueca, de depressão, de transtorno bipolar, de doença de Alzheimer, que inclusive é chamado de diabetes tipo 3. No pré-diabetes e também no diabetes tipo 2, o pâncreas está produzindo insulina, mas as células estão resistentes a esse hormônio. Imagina que você tem 5 filhos e eles ficam mãe, 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 mãe. Chega uma hora que você nem ouve mais, né? Abstrai. Você está resistente à palavra mãe. Quando você come muito açúcar, acontece a mesma coisa e a sua célula fica inundada por aquilo e vai ficando resistente ao açúcar. Você tem uma intolerância à glicose ou resistência insulínica. Para pessoas com pré-diabetes, uma dieta pobre em carboidratos pode rapidamente normalizar os níveis de glicose, os níveis de hemoglobina glicada, de volta a uma faixa mais saudável. Num estudo publicado em 2022, os pacientes foram solicitados a manter o consumo de carboidrato abaixo de 40 gramas por dia durante 3 meses. Depois, do quarto ao sexto mês, fizeram uma dieta com no máximo 60 gramas de carboidrato. Em comparação àqueles que mantiveram a dieta habitual, os participantes que restringiram os carboidratos tiveram maiores melhorias nos níveis de glicose, de hemoglobina glicada, perderam mais peso, e aqueles que tinham pré-diabetes reduziram o risco de desenvolvimento de diabetes em quase 60%. Para as pessoas que já são diabéticas, a dieta é ainda mais importante, devido aos enormes riscos para o coração, para o cérebro, para os rins, para os nervos, para a visão. Uma meta-análise publicada em 2022 mostrou que a dieta cetogênica é mais eficaz na redução da hemoglobina glicada e do peso corporal do que uma dieta restrita em carboidratos, mas ainda com valores acima de 60 gramas ao dia. A dieta cetogênica ajuda muito a melhorar os níveis de açúcar no sangue e, por isso, também a reduzir a quantidade de medicamentos que o diabético precisa. E um dos maiores mitos da nutrição é de que a dieta cetogênica não pode ser utilizada no diabetes tipo 1. Pode sim. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imune da pessoa atacando o pâncreas e levando à destruição das células beta-pancreáticas, que são aquelas que produzem a insulina. Existem vários fatores de risco para diabetes tipo 1, como a própria genética, infecção por enterovírus, exposição à proteína do leite de vaca enquanto bebê, exposição ao glúten nos intolerantes, nos celíacos e mesmo a deficiência de vitamina D. Como o pâncreas para de produzir insulina e a insulina é um hormônio essencial para o nosso organismo,
a pessoa para sempre vai ter que usar uma dose basal de insulina, uma dose mínima de insulina para manter as funções do corpo. Mas, se essa pessoa fica consumindo carboidrato ao longo do dia todo, ela precisa ficar aplicando insulina o dia todo. E já tem vários estudos mostrando que quanto mais a pessoa aplica insulina, além daquela que ela usa basal para manter os níveis que todo mundo precisa, maiores os riscos de doenças cardíacas e de complicações metabólicas. E aí muita gente vai falar: não, mas se a pessoa não consumir carboidrato, se ela fizer dieta cetogênica, ela vai ter uma cetoacidose. Isso é um grande mito. Já existem vários estudos mostrando que a cetoacidose, ela é comum quando a pessoa está com níveis elevadíssimos de glicose, acima de 240 miligramas por decilitro, e corpos cetônicos altíssimos também, acima de 10, 20 milimol por litro, além de um pH sanguíneo abaixo de 7,3. A cetoacidose é uma emergência médica e não tem nada a ver com a cetose nutricional. A melhor coisa para quem está com glicose alta é restringir carboidrato. Alguns estudos mostram que a dieta cetogênica tem vários benefícios para o diabético tipo 1. Evita a hiperglicemia, diminui a necessidade de insulina, diminui o risco de doenças metabólicas. O que é a dieta cetogênica? É uma inversão da recomendação nutricional atual. A pirâmide atual coloca carboidrato na base, ou seja, uma dieta bem rica em carboidrato, e gordura lá em cima na pontinha do iceberg. Ou seja, dieta com muito carboidrato, 50 a 60% de carboidrato, pouquinho de gordura. A dieta cetogênica, ao contrário, muita gordura e pouquinho carboidrato. E aí o que acontece? Quando o corpo tem pouco carboidrato, ele é obrigado a utilizar a gordura. Tanto a gordura que está vindo da dieta, quanto a gordura que você tem estocada no seu corpo. Só que várias células não utilizam gordura, então a gente precisa transformar essa gordura em corpos cetônicos, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos é que vão ser utilizados pelas mitocôndrias como fonte de energia, alimentando o coração, alimentando o cérebro, alimentando os músculos, principalmente o beta-hidroxibutirato, que diminui o risco de câncer, regula os nossos genes, diminui triglicerídeo, aumenta colesterol bom HDL, reduz o LDL oxidado, reduz o apetite, reduz peso corporal, controla o diabetes e melhora a composição da microbiota intestinal. Então, o objetivo da dieta cetogênica no diabetes tipo 1 é evitar a cetoacidose, entrar em cetose nutricional, que é um estado em que a glicemia vai estar abaixo de 90 miligramas por decilitro, os corpos cetônicos do plasma não vão estar acima de 3, você pode ficar numa margem ali de 0,6 a 1,5, vai precisar de um aparelhinho para monitorar, para ter segurança dos seus níveis de corpos cetônicos, nem baixos nem altos, e isso vai ajudar a diminuir a variabilidade da glicemia, aquele sobe e desce da glicemia, a regular seus níveis de glicose e principalmente a quantidade de insulina que você está injetando ao dia. Reduzindo a insulina injetável, você vai melhorar sua qualidade de vida. Eu tenho até uma entrevista em inglês com a Ivone, que é uma diabética tipo 1, uma nutricionista da Suíça e que faz a dieta cetogênica com muita segurança. Se você quiser aprender mais em português, entre na plataforma T21.video e, claro, se precisar de ajuda na sua dieta, marque uma consulta andreatorres.com/consultoria.